Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast do Clube dos Produtores. Eu estou meio perdido na numeração. Enquanto eu vou falando com vocês aqui, eu vou achar a numeração. Um grande abraço, você que é do Clube dos Produtores pode participar sempre ao vivo desse podcast, fazendo perguntas no final. E você que ainda não é aluno do Clube dos Produtores, você pode ver no link da descrição de que forma você pode entrar. Então, estamos no número 24, número 24, hoje com o tema pode colocar serragem no galinheiro? O que é que eu uso como cama de frango? Então, vamos tentar primeiro aí desmistificar, tirar as dúvidas da função da cama de frango. A cama de frango tem basicamente duas funções básicas, que é fazer com que as fezes sequem de maneira mais rápida e manter uma temperatura com a redução de umidade. Então, as galinhas geram fezes de forma constante. Essas fezes nem sempre são secas. E a cama de frango tem essa função de fazer essa secagem de forma rápida, absorver logo o que é líquido e manter uma temperatura de climatização ideal aí para as aves, principalmente quando você usa uma fonte de calor na fase inicial. A cama de frango é uma das ferramentas fundamentais que você tem numa criação, principalmente quando você tem uma criação muito volumosa, quando você tem muitas aves no espaço, criação de 500, de 1.000, 2.000 aves. Tem uma geração de fezes muito grande, e essas fezes, quando é depositada no piso puro, para ela ser limpa, é bem complicado, porque o chão vai tentar absorver essa umidade, o cimento não tem essa função, não exerce essa função tão adequada, então a umidade continuará lá, e isso vai atrapalhar aí o desenvolvimento dos animais. A umidade é um dos problemas sérios aí que podem trazer doenças para as galinhas. A gente não pode esquecer também que a cama de frango é um grande vetor aí de doenças, é onde tem um excesso grande de fezes, e nas fezes, normalmente, é onde está uma grande parte das doenças, principalmente bacterianas, principalmente causadas por fungos. Então, a gente precisa fazer uma manutenção nessa cama de frango diária, dependendo do volume de aves que você tenha. Então, a movimentação, girar, não deixar que essa cama de frango compacte, é uma função do produtor, uma preocupação constante que ele tem que ter para fazer com que isso funcione bem. Então, você precisa de materiais secos e materiais que sequem de maneira rápida. Todo material que mofa, esse é um entendimento básico para o que usar como cama de frango. Todo material que mofe, todo material que fique esverdeado, que fique azulado, que fique parecendo que está com aquele veludo ali por cima, todo esse tipo de material, o ideal é que ele não seja utilizado como cama de frango. Ele não serve como cama de frango. A exemplo disso é bagem de feijão, por exemplo. A bagem de feijão, quando você molha e deixa secar na sombra, que vai demorar um pouco mais de secar, normalmente ela fica meio esverdeada, meio azulada, começa a mofar. Então, qualquer coisa que mofe não pode ser utilizado como cama de frango. O mofo, além de trazer uma sujeira excessiva, um pó também excessivo, é também um dos fatores de doença. E as doenças causadas por fungo,
que são esses mofos, elas não têm cura. Às vezes a galinha fica por um bom tempo com a doença um pouco mais séria, um pouco mais branda, um pouco mais grave, mas vai ficar para sempre. Às vezes você fica tentando resolver com remédios, achando que é uma doença que resolve com remédio, e não se resolve, você só faz perder seu tempo e seu dinheiro com isso, até que chega num ponto que a galinha pode morrer. Normalmente, doença causada por fungo vai sistema respiratório, sistema digestivo. Então, existe essa necessidade de você estar revirando e retirando o excesso de fezes. Normalmente embaixo de puleiros, local onde as galinhas usam para dormir, base ali de ninhos. São locais onde normalmente tem um excesso maior de fezes. Você vai fazer uma escala, dependendo da quantidade de aves que você tem, do tamanho do seu galpão. Limpar dia sim, dia não. Limpar todo dia, uma vez por semana. Depende muito do que está acontecendo por aí. Então, aquele excesso de fezes que é acumulado nesses locais que eu falei, você retira, sempre vai retirar um pouquinho mais de cama de frango. Nesses locais é ideal que tenha um pouquinho mais de cal no chão, e aí você repõe a cama de frango especificamente nesse local, numa quantidade pequena, e amanhã, ou na sua escala, você faz a mesma coisa. Em relação ao material, a gente já falou do material que não pode mofar. Então, eu dei o exemplo da bagem de feijão. Você faz alguns testes, se você tiver algo aí que você tem dúvida, folha disso, folha daquilo. Se você fizer esse procedimento e mofar, não vai servir. O que você molha, que deixa secar na sombra, que seca, normalmente, ele pode ser utilizado. No caso da serragem, a gente tem que ter algumas preocupações. O que serve mesmo é algo chamado maravalha. A maravalha são as raspas de madeira resultado da plaina. Existe um equipamento na serraria que chama plainadeira. Tem a manual, tem a elétrica, tem... Aqui é uma máquina grande que você coloca a madeira dentro, que serve para planar, deixar a madeira reta. Então, quando você tem uma madeira que tem uma ondulação, você passa esse equipamento, essa ondulação é raspada. Quando se raspa, sai filepas, sai folhinhas, sai pedacinhos dessa madeira. Isso é chamado maravalha. Então, dependendo da serraria que você for visitar, você vai ter mais ou menos maravalha. Se trabalha com madeira que ainda será trabalhada, você tem a chance de achar muita maravalha. Se essa serraria já recebe madeira trabalhada para fazer algum tipo de móvel, por exemplo, normalmente já pega a madeira um pouco mais lisinha. Então, talvez não precise planar. Existe também o pó de serra, que é o resultado do lixamento, quando você lixa a madeira. O pó de serra não serve. O pó de serra, além de ser um pó, o pó tem uma facilidade muito grande de compactar. O pó se mistura com fezes. O pó fica em suspensão. Então, às vezes você tem um animal que nem doente está, mas está ali com as narinas um pouco úmidas devido à mudança de tempo, ou algo parecido. Esse pó vai todo para ali e acaba prendendo aí o animal, ou sufocando aí o animal. Então, o pó de serra está fora. O que vale é a maravalha. Então, tudo que for assim, um pouco mais de pó, também evite.
Então, sobre a serragem, tem essa preocupação e também tem algo importante para ser lembrado. Quando você tem uma madeira que foi trabalhada, passado veneno, por questão de cupim no armazenamento, ou foi envernizada e por algum motivo depois teve que planar, essa você tem que ter um cuidado maior, principalmente se você for botar para pintinho. Dependendo do grau aí do veneno, ou da tinta, ou quando foi colocado, isso pode prejudicar também. Então, vai fazer uma pequena investigação e entender se dá certo. Você tem outros materiais que secam, que é o capim, né? Você pode roçar o capim, pega esse capim, bota para secar, depois de seco, você coloca para cama de frango. Não precisa passar em forrageira, nada disso. Deixa inteiro mesmo, porque o próprio capim seco, aos poucos, com o passar do tempo, ele vai começar a quebrar. Se você picar ele, ele vai quebrar muito mais rápido, vai virar pó muito mais rápido, vai deixar de servir muito mais rápido. Você precisa deixar secar. Se você botar verde, as galinhas vão querer comer. E aí vai acabar comendo capim misturado com fezes, misturado com muita coisa. A minha preferência é por casca de arroz, mas eu entendo que casca de arroz nem todo mundo vai conseguir. Em alguns locais é super inflacionado, porque às vezes ninguém usa, ninguém sabe que usa, e o vendedor acaba se aproveitando dessa situação e acaba cobrando um preço mais caro. Ou você pode ter uma sorte de, como tem muita oferta, ele fazer um grande pacotão e vender mais barato. Aí cada caso é um caso, mas a casca de arroz é o resultado da pelagem, né, do arroz. Então, para isso acontecer, você precisa ter duas coisas. Para você ter casca de arroz, precisa ter duas coisas. Primeiro, na sua cidade, as pessoas precisam plantar arroz. Segundo, precisa ter um local, que a gente chama normalmente aqui de peladeira de arroz, que tem uma máquina específica onde você coloca esse arroz dentro, de um lado sai a casca, do outro sai o arroz. Não é exatamente esse arroz que a gente compra no supermercado, nos pacotes. Esse passa por um beneficiamento. É aquele arroz caboclo, né? Aquele arroz mais da terra. Então ele precisa ter plantação na sua cidade, que também não precisa ser nada exorbitante. Alguns produtores plantando um pouquinho, cada um planta um pouquinho, normalmente levam para o mesmo lugar para despelar. Muita gente pergunta sobre a areia. A areia não é recomendada de forma alguma, principalmente para criações grandes, criação de poedeira, criação de abate. Não usa areia, não se usa areia. A areia é um artifício de pessoas que às vezes não têm o conhecimento sobre função de cama de frango. A areia não consegue manter temperatura, ou vai esquentar demais se tiver o sol em cima, ou vai ficar úmida. Então, não é o ideal. Salvo alguns casos, você tem uma baia específica, onde tem uma galinha com seus pintinhos, que não molha, que não tem muita geração de fezes, uma baia que você só tem o galo, uma baia que você tem duas matrizes ali esperando, que são importantes para você. Salvo essas exceções, você pode ter uma baia com areia, mas fora isso, não tem nenhum tipo de utilidade. Inclusive, as galinhas vão utilizar essa areia para tomar banho, e é mais um motivo para ficar dentro do galpão, e é mais um motivo para gerar fezes excessivas dentro do galpão. Cama de frango é algo indispensável numa criação, principalmente de poedeira, principalmente de abate de alto desempenho. A manutenção dela também precisa ser constante. Inclusive, ela pode ser gerador de renda, com você fazendo retiradas e
depois de curtida, vendida como adubo. Caso sua criação seja de poedeira, eu não aconselho você fazer isso, porque a retirada e a recolocação de cama de frango vai gerar um estresse e suas galinhas podem parar de botar. Essa é uma recomendação mais para quem faz uma criação rústica para abate. Não existe criação rústica de poedeira. Vocês que são alunos do clube sabem disso. Então, é uma criação rústica para abate. Você pode fazer essas trocas, porque você tem um galpão um pouco maior, uma densidade menor. Você bota uma cama de frango um pouco mais fina, não precisa ser muito alta. E aí você faz retiradas de 40 em 45 dias. Retira, bota para compostagem e coloca uma nova. Esses 45 dias que a nova vai ser utilizada é o tempo que a que você tirou fez a compostagem no local quente, normalmente. Como a gente aprendeu no podcast aí com a Marina, existe aquela compostagem que você fecha tudo, deixa lá parado, não mexe, e existe a compostagem de revirada. Então, você pode usar uma ou a outra para poder depois utilizar essa cama de frango como adubo. Certo? Então, eu acho que eu falei muita coisa aí sobre cama de frango, acho que deu para entender. Sobre retirada da cama de frango. Então, também não é interessante você retirar, você faz a manutenção. Você faz essa reviragem, tirada de excesso de fezes, tirada de local que tem umidade, porque caiu água, porque vazou, repõe aquele lugar, pronto. Você pode ficar com a cama de frango por um bom tempo aí, sem nenhum problema. A não ser que tenha tido alguma doença grave, principalmente com parasitas, principalmente aí com bacterianas, ou como eu falei, parasitas, né, verme, coccidiose, ou se você trocou o lote, eu estou tirando todo um lote, eu vou colocar um lote novo, também é o ideal trocar, ou nesses casos que eu falei, de uma programação de formação de adubo. Fora isso, manutenção de forma diária. Beleza? Então, enquanto eu abro os microfones aqui, um grande abraço para você que está aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, no YouTube, que está ouvindo a gravação. Se você quiser participar ao vivo aqui, você tem links na descrição aí que você pode entrar para o Clube dos Produtores. Temos aqui o Francisco, está por aqui? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Bom dia, Sam. Boa. Alô? Boa, tô ouvindo. Não, só tô para te desejar um bom dia para quem está nos ouvindo também. Beleza, cara. E outro detalhe, você lembra que eu te falei que eu estava com uma produção relativamente baixa? Certo. Mas minha produção está retornando. Depois que eu comecei também a fazer o programa de luz que você me ensinou, Beleza. aí a situação está bem melhor. Já estou com minha produção em torno de 60% agora de volta, né? Beleza, tá bem pertinho de estar no ideal aí. Com certeza, voltar ao que era antes, 80%. 85%. Isso, e o mês de maio aí começa a ajudar também. Essa fase aí de janeiro, abril, a galinha tem essa... mesmo as especializadas, ela tem uma redução. Se a gente não tem programa de luz já montado, acaba tendo problema. Principalmente por causa do solstício de verão, que a gente chama, né? A gente tem dias mais curtos, noites mais longas, e aí a galinha sente. Com certeza. Beleza, mas meu o amigo. resto tudo bem, tudo tranquilo. Qualquer coisa, Bom estamos dia por pra aqui quase todo dia de manhã. Ok. Estamos juntos. Valeu, abraço. E para você que escuta a gente aí nas plataformas, também um grande abraço. Links na descrição. Amanhã a gente vem com outro tema. Um abraço.